Mais uma vez, bem-vindos ao canal Foi-se o Martelo. Ficaram os picaretas e ficamos nós, os trouxas, cada dia mais trouxas. O Paulo Figueiredo, analista político, que era da Jovem Pan, ele foi demitido e aí ele conta como foi a sua demissão da rádio Jovem Pan, depois que assumiu o seu Humberto Candil, que veio da CNN e que está jogando a Jovem Pan para um espectro de esquerda. A única rádio que a gente conseguia ouvir já tá indo para canhota, está esquerdizando, já está começando com aquelas narrativas, aquelas coisas que a gente não suporta mais assistir. Está ficando cada dia mais difícil. Eu fiz um vídeo já há um tempo atrás falando do tal do Guga Noblar. Ontem tinham dois canhoteiros, dois comunistas, porque nada mais são do que comunistas. Começando pelo Guga Noblar. Aí ele começa falando que o Bolsonaro tem muito teto de vidro ainda para apanhar. Que a popularidade dele no momento está muito baixa e que se fosse hoje, facilmente o ladrão cachaceiro, aquele que não consegue vir às ruas, seria eleito no primeiro turno. Ele fala isso e ele ainda fala, vocês vão ouvir, que eles falam em todas as pesquisas, mas a narrativa é mais importante. Eles querem fazer qualquer coisa, tudo está valendo para derrubar o Bolsonaro e não deixar o Bolsonaro se reeleger no próximo ano. Aí ele fala o seguinte: ontem fizeram o super pedido de impeachment do Bolsonaro. Tem um meme legal, vou até mostrar para vocês. Aí eles não sabem porque eles perdem a credibilidade. Tava Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, Gleisi Hoffmann, o pessoal da esquerda, tudo junto, PT, com esses caras do MBL, com os ex-PSL, Alexandre Fruta. É triste. Aí fizeram um super pedido de impeachment. Durou 5 minutos, acabou. Eles acusam o Bolsonaro de tudo. Mas a gente sabe que não tem cometimento de nenhum crime. E agora eles estão tentando jogar a narrativa da corrupção no Bolsonaro. Existe corrupção no governo Bolsonaro? Eu tenho convicção que parte do presidente ou até do vice-presidente, de todos os ministros, do pessoal de primeiro escalão, não tem. Nenhum ministro dele é corrupto. Muito pelo contrário. As empresas brasileiras estão dando lucros que nunca tiveram na vida. Todas elas passam na casa de bilhões. Por isso que o Brasil está conseguindo pagar auxílio emergencial, está pagando Bolsa Família, está comprando vacina, está pagando dívida, porque a gente está com superávit, porque a economia está rodando bem, a despeito de tudo que a mídia tenta fazer, esconder. Qualquer boa notícia do governo você não vai ver na grande mídia, esquece isso, você não verá. Ele fala que o Lula está consolidado no segundo turno. Que o Bolsonaro, aí entre outras coisas, eu fiz os recortes, que o Bolsonaro está no meio da mutreta. Qual mutreta? Não sei qual mutreta que ele está falando. Mas eles criam uma CPI que está buscando o combate à corrupção, colocando um Omar de Azia e o Roban Canalheiros, entre outros, um certo bosta. Coloca esses caras para combater corrupção no governo Bolsonaro. É uma piada, né? Não saiu um centavo dos cofres públicos. Então, é a narrativa. Dá uma olhada no que o vagabundinho fala. Muito tempo ainda aí de teto de vidro para apanhar. A popularidade dele que hoje está muito embaixo, interessa inclusive para a oposição peitar e desafiar o Bolsonaro nas urnas. É mais fácil o Lula ser eleito numa disputa contra o Bolsonaro do que contra alguém do centro. Então, para o PT, para a esquerda também interessa fazê-lo sangrar, mas não de fato derrubá-lo. Mas hoje
as pesquisas mostram que ele perderia no primeiro turno. Lula se elege hoje no primeiro turno. Não há hoje o Bolsonaro perderia no primeiro turno, porque todas as pesquisas mostram isso. Hoje, porque a rejeição do Bolsonaro é muito grande. O antibolsonarismo hoje é maior que o antipetismo, mas porque o Lula ele está mais consolidado ali na disputa, está ali realmente na liderança com uma vantagem larga, que está assustando os outros concorrentes, e o foco agora é tirar voto do Bolsonaro. Aí não tem mais como negar que o Bolsonaro, no mínimo, prevalecou, no mínimo. Porque tem gente que acredita que ele intercedeu a favor da vacina também porque está no meio da mutreta. Então há essa suspeita. Então o Bolsonaro há suspeita, mas no mínimo ele prevaricou. Olha, no mesmo programa vem lá o filósofo, o Pondé, Luiz Felipe Pondé. Entre outras bobagens, ele começa dizendo que ele não tem nenhuma confiança na inteligência popular. Ou seja, nós somos um bando de estúpidos. Nós somos estúpidos porque nós não somos suficientemente inteligentes ao nível do filósofo comunista. Que os bolsonaristas são um grupo que tomou o poder. Alguém precisa lembrar o filósofo comunista que nós não tomamos o poder, nós elegemos. A única coisa que a gente fez foi eleger um presidente de direita. Foi só isso que a gente fez. A gente não fez nada além disso. Elegemos um presidente. Olha o crime que nós cometemos. Mas aí ele vai mais longe. Ele fala que nós somos incoerentes, que são dois candidatos corruptos ou corrompíveis. Um, a gente sabe que é corrupto, corrompível, ladrão, comunista, vagabundo e quadrilheiro e tudo que você quiser. O outro ainda não. Se você provar, ou se um dia se provar que o Bolsonaro, na presidência da República, cometeu algum ato de corrupção, a gente pula do cavalo na hora. Porque nós estamos aqui lutando contra a corrupção. E o Bolsonaro é o que nos resta. Não é que ninguém aqui está morrendo de amores pelo Bolsonaro. A gente conhece o Bolsonaro, a gente sabe as merdas que ele fala, a gente sabe que ele é tosco, tudo aquilo a gente sabe. Aí ele fala que nós somos corrompíveis, que os dois candidatos são corruptos ou corrompíveis, e que anda com pessoas duvidosas. Eu queria saber quem são. As pessoas duvidosas que nós tínhamos já pularam do cavalo. Quem era a pessoa duvidosa? A Joyce Hasselman era duvidosa. O Olímpio era duvidoso. O Alexandre Frota, jamais votaria num camarada desse. Esse Davi, esse Luiz Miranda que apareceu agora, que é mais duvidoso que isso. Então, na esteira do bolsonarismo, veio muito picareta, veio muito vagabundo. Só que tá limpando. O próprio PSL, onde ele estava, assim como os outros partidos, é um antro de corrupção. Que o governo Bolsonaro é extremamente traumatizante. E ele quer instaurar outro vespeiro. Como que ele quer instaurar outro vespeiro se todos os ministros são técnicos? Todos os ministros são bons, são ótimos, são excelentes. Nós temos ministros hoje que nós nunca tivemos na história do país. Ministros que estão comprometidos em fazer o país andar. Se não fosse esses ministros, a viola estava em caco já. Aí ele fala num outro momento que a pandemia não foi um ato de ninguém. Ninguém teve culpa na pandemia. Será que ninguém teve culpa na pandemia? É claro que teve. Você vai falar que a China não está envolvida na pandemia? Tudo agora está levando a crer que a China é a grande culpada pela pandemia. Mas isso aí nós vamos ter que aguardar mais um pouco. Dá uma olhada no que o Pondé falou ontem. Eu não tenho nenhuma confiança especial na inteligência popular. Eu acho que a base bolsonarista, os bolsonaristas são um grupo que tomou o poder e tem andado muito rápido em aprender certas ferramentas. Então, achar que há alguma coerência
né, no comportamento bolsonarista, como não há no PT. A gente não está falando do PT porque, por enquanto, ele está fora do poder. Não há nenhuma coerência em relação a esse assunto e outros. Porque o Moro já foi queridinho, a Lava Jato já foi queridinha, e agora eles brincam de atacar excessos do judiciário que sem dúvida nenhuma existem. Bolsonarista é um grupo de marimbondo que tomou o poder, certo? E tá ali aprendendo rapidamente como usar as narrativas a favor dele. E nesse sentido se juntou com o PT, destruindo a Lava Jato. Até o que a gente viu aqui, mesmo sendo dois candidatos possivelmente corruptos ou corrupíveis, certo? E veja, quando a gente está discutindo o candidato, a gente já está na base empobrecida do debate político. Se os dois podem ser indivíduos duvidosos, se os dois estão cercados de pessoas duvidosas, e portanto nenhum dos dois é limpinho, digamos assim, talvez o Lula tem uma inteligência política e uma capacidade de arregimentar acordos e uma experiência política mais ampla no poder, mesmo que ele não seja confiável do ponto de vista ético. O que o Bolsonaro também não é. Então, o Bolsonaro tem feito um governo extremamente traumatizante para a população. Talvez se não tivesse acontecido a pandemia, tivesse sido outra história. Mas não é porque ele mexeu no vespeiro? Porque o Lula... É o Collor... Quando você quer, tá aqui então, o amigo, o Eike Batista... Então, ele mexeu num vespeiro para instalar outro vespeiro. Falando merda no cercadinho, xingando o jornalista o tempo inteiro. E aí, quem sabe, se não tivesse acontecido a pandemia foi um ato da contingência, no sentido metafórico, não foi ato de ninguém, foi um ato da contingência que uma continuidade do Bolsonaro pode ser mais traumática do que a desgraça de se restabelecer um vespeiro que já existia. Bolsonaro não é confiável, está falando merda, e uma continuidade do governo Bolsonaro seria trágico para o país. Senhor Pondé, quem está falando merda e para mais é você. Jovem Pan, é uma pena o que está acontecendo, mas nós vamos ter que continuar na internet ouvindo os youtubers, assistindo outras coisas que não vocês, porque até o Morning Show, que é um programa que no passado ainda dava para ouvir, já não dá mais, porque tá o coitado do Adrilles sozinho lá, contra o resto da bancada, o Paulo Matias, que ainda mais ou menos contornava, já se rendeu também. Então tá difícil. E eu tenho só uma notícia para você. Vai ter continuidade o governo Bolsonaro. Porque é isso que nós queremos e é por isso que nós vamos lutar até o fim. Muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Obrigado. Até a próxima.